Rosana, Juliane, Luiz, tudo bem, pessoal? Grande Cadu, de Foz do Iguaçu, tudo bem? Como vai, pessoal? Cenar para vocês por aqui mesmo. Amigo Cadu, como daqui a pouco eu vou ter que convidar a professora Gabriela, a gente acaba não tendo a troca, a entrada do pessoal para conversar com a gente aqui ao vivo. Querida Maria, colega da EGU, bom demais ver aqui. Obrigado por honrar aqui pela sua presença, honrosa presença aqui na nossa DR. E todo mundo, poxa vida, pessoal, tudo bem? Vamos voltar aqui a nossa DR, a DR desse mês. Vou dar mais uns minutinhos enquanto eu organizo as coisas aqui, pra gente começar, esperar um pouco o início da nossa DR hoje, que tratará sobre inovações nas licitações públicas. Enquanto isso, fiquem com mais uma musiquinha aí, tá bom? Billy Davidson. Vou só abrir aqui as telas enquanto a gente inicia com a musiquinha e já a gente começa a nossa DR, ok? Lili, Daniel, Maria, Gabi, tudo bem, doutor? A professora Gabriela já está aqui. Moreira, todo o setor de licitações da Prefeitura de Cofins, Minas Gerais, muito obrigado. Já vou desligar aqui o som. Rocking on the Free World, pelo Pearl Jam, né? Essa música tão emblemática hoje em dia. Pois bem, puxa, muito obrigado ao pessoal da Prefeitura de Cofins, que estão todos aí de Minas. O pessoal de Minas está sempre participando da nossa live. Muito obrigado, da nossa DR. A todos os participantes aqui, pessoal. Bezerra, Érica, TRT lá do Rio, tudo bem? Como vai? De Lopes, parabéns pelo trabalho feito na rede social. Natália, prazer tê-la aqui também, Natália. Muito obrigado pela sua presença. Branquela, Valmíria, Ingrid, Júlia, poxa, todo mundo aqui, muito obrigado. Amanda, muito obrigado a todos vocês aí pela presença. Professor Renato, muito obrigado por honrar aqui com a presença. Gleide, poxa, pessoal TRT do Rio de Janeiro, querida Ana Amélia, do Banco da Amazônia, tudo bem? Pessoal, Mariane, olha, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Sem mais delongas aqui, eu vou começar. Quero agradecer a presença de todos que têm participado desse nosso bate-papo, que é a ADR. Eu vou tentar me organizar para realizá-la mais. Grande Paulo, um abração, meu amigo. Liliane, tudo bem, Lili? O Davidson Barcelos, meu querido amigo Davidson. Tudo bem, irmão? Suelen de Porto Velho de Rondônia. Tudo bem, Suelen? Obrigado, Lori. Todo mundo aqui, obrigado pela participação de vocês. Tá? Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Rosana, muito obrigado. Puxa, muito obrigado, Agra, muito obrigado mesmo. Pois bem, pessoal, vou parar até com de conversar individualmente com todo mundo, Geriane, mas deixar de conversar com todo mundo para a gente já focar na DR, porque o prazo é limitado, o tempo é limitado. O combinado com a professora Gabriela foi 40 minutos do seu tempo, que ela está compartilhando conosco, e o Instagram ele tem um limite de 1 hora, então a gente tem que começar para poder aproveitar bem o tempo. A professora Gabriela, se ela tiver, eu queria que ela já solicitasse a entrada, compartilhar o vídeo para que nós possamos já dividir com ela. A professora Gabriela estiver escutando, pediria que ela já solicitasse a entrada para a gente começar, tá bom? Aqui. Agora a professora Gabriela Pécio. Pessoal,
Olha, primeiramente, repito, muito obrigado a todos vocês pela participação, né, nesse nosso ambiente de debate, de discussão. Vou tentar realizar mais vezes aqui. A gente tem conseguido uma média apenas de uma vez por mês, tentar ampliar isso, tá? Mas a correria realmente ela tem prejudicado um pouco uma sequência, um tempo menor para a sequência das DRs. Mas a ideia aqui é debater, conversar de forma bem descontraída sobre alguns temas relevantes, né? Eu já tinha participado de alguns eventos em que a professora Gabriela Pécio participou também, fiquei muito impactado, notadamente por uma palestra dela no Contratos Week, né? E que depois também participei um pouco da oficina dela no Conex, né? Então bem impactado pela pegada que ela estava tendo em relação à necessidade de inovações nas licitações e contratos. Eu até fiz questão de parabenizá-la posteriormente. Nós precisamos pensar um pouco fora da caixa nas licitações e contratos, tentar aperfeiçoar. É possível aperfeiçoar, nós não precisamos ficar esperando, aguardando apenas a legislação federal já para inovar, avançar em alguma coisa. Que venha uma nova lei de licitações, uma nova lei federal e que amplie ainda mais essas possibilidades, essa atualização, né? Mas que já dá para fazer alguma coisa já. E, curiosamente, né, às vezes nós estamos tão, como eu digo aos meus alunos, tão presos à poita, que mesmo quando você tem uma legislação que autoriza a inovação, como acontece na lei das estatais, há quem regulamente ou interprete de forma conservadora. Seja bem-vinda, professora Gabriela Pécio. Olá, Aqui, tá na nossa DR. Muito prazer é obrigado. meu. Bati um pouquinho aqui, porque eu estou estreando nessa coisa de live aí, então eu fiquei aqui me batendo para entrar, mas já deu tudo certo. Com Ótimo. certeza. Olha, eu novamente quero agradecer a sua presença, o seu convite. Estava falando agora há pouco aos nossos espectadores que fiquei impactado com a palestra sua no Contratos Week, a pegada que sua palestra trouxe sobre necessidade de inovação, fazendo inclusive com um paralelo em relação ao mercado, o que a gente está tendo de revolução na área de contratação para o mercado, que a administração pública não pode ficar externa, alijada disso, ela tem que entrar nesse novo mundo, né? Recentemente eu participei de um evento, o Effect Experience, e a minha palestra também foi nessa pegada de tentar discutir por que nós não temos que ficar contestando as inovações e atualidades. A gente tem que soltar um pouquinho e migrar para soltar a foita e migrar um pouquinho para essa modernização. Então, primeiramente, quero muito lhe agradecer. Acho que o nome mais propício para nós discutirmos esse tema de inovações e coincidiu com a recente medida provisória, né, que fez uma alteração sutil, mas muito representativa neste aspecto da inovação. Então, primeiramente, quero agradecer a sua presença, né, ilustre presença aqui nesse nosso encontro. Tá? Eu que te agradeço, né, a oportunidade. É bacana ver tanta gente conhecida aí nos assistindo também, né? Na verdade, Rony, eu acho assim, a gente precisa reinventar as coisas de tempos em tempos, né? Se reinventar também, né? Porque nesse processo a gente acaba se reinventando, acaba buscando construir algumas habilidades que a gente não tem, não nasceu com elas, né? A gente tem que, de tempos em tempos, se reinventar. E essa ideia de você cuidar, tratar da inovação nas compras públicas, ela não deixa de ser uma reinvenção do jeito que a gente faz as coisas, né? A gente fica muito na dependência de mudanças legislativas ou de posicionamentos do TCU, sem perceber que existe um grande ato onde a gente pode, com procedimentos, com uma forma diferente de pensar, com uma forma diferente de olhar para problemas que já são velhos, a gente pode mudar muito o nosso ambiente das compras públicas. Então, a gente precisa, antes de mais nada, tentar dissociar essa ideia de que, ou eliminar essa ideia de que inovação e compra pública não combina, porque existe um ambiente extremamente normatizado, né, um ambiente extremamente rígido, um ambiente extremamente controlado. Então, isso é um mito que a gente precisa urgentemente desfazer e começar a nos movimentar no sentido de coisas novas nessa área de compras públicas. É verdade, Né? né? A nossa vida, nossa forma de contratar as coisas, né? Nossa forma de se relacionar mudou. Né? Eu lembro que na sua palestra você fez a alusão ao Uber, né? As contratações pela rede social hoje, que é utilizada, Instagram, Uhum. Mercado Livre, enfim, várias plataformas, Uber Eats, iFood, várias plataformas que estão mudando a forma que nós contratarmos serviços, produtos, e Uhum. a administração pública ainda está amarrada a um modelo burocrático
da Lei 8666, inspirado no Decreto-Lei 2300 de 86, quando não havia essa realidade à disposição. E a gente tem que mudar um pouquinho, né? Tem que olhar para a realidade. O Norberto Bobbio, no seu livro da Estrutura da Função, ele tem uma frase que sempre me marcou muito, né? Que o jurista ele não pode estar preso apenas à regra, ele tem que olhar a prática, a praxis, e olhando a realidade através das outras ciências, sociologia, economia, administração, para poder construir o direito. E foi um livro que me impactou muito. Assim, essa palestra, na verdade, para mim, foi um divisor de águas, né? Porque foi um momento em que eu olhei realmente diferente para uma coisa que já existia, né? A gente já sabe as dificuldades das contratações de terceirizados, as questões da subcontratação, que a palestra especificamente era sobre subcontratação, e com o advento da nova lei das terceirizações, que permite a terceirização da atividade fim, com essa forma que o próprio mercado privado tem se organizado para reduzir custo, reduzir estrutura, terceirizando, jogando para fora da sua estrutura os custos, né, os serviços para poder reduzir custos e também obter maior eficiência. Como é que nós vamos ficar de fora disso? Então, até a ideia da palestra é que a gente precisa se reinventar para poder acompanhar a velocidade com que o mercado muda e não ficar preso àquela coisa de que a subcontratação que não está prevista no edital não pode ser realizada, porque o servidor público lá no estudo técnico preliminar tem que descrever todas as situações em que é possível subcontratar, quais são os percentuais, quais são as parcelas que podem ser subcontratadas. Isso é uma coisa que não funciona na prática. É uma questão que as pessoas perguntam muito, é isso. Qual é o percentual para subcontratação? Qual é a parcela que pode ser subcontratada? Eu não sei. É muito difícil da gente identificar isso de antemão. Quem sabe disso é o mercado privado. Então, a gente precisaria se abrir, né, para essas situações que o mercado nos coloca. Isso está vindo para nós e a gente precisa se reinventar. A proposta que eu fiz na palestra, e por que isso tem a ver com inovação? É uma maneira diferente de interpretar os dispositivos da Lei 8666 que nos levem não para essa ideia de que a subcontratação tem que estar prevista no edital, mas para a ideia de que a subcontratação ela tem que estar autorizada pela administração conforme o caso concreto. Então, não deixa de ser algo diferente, algo inovador, embora, a gente vai falar um pouquinho disso depois, isso não é uma inovação propriamente dita, isso é uma ideia. Né? A inovação é uma ideia que deu certo. Isso a gente vai daqui a pouco mais falar sobre isso. Exatamente. Eu gosto muito também de pensar, tentar fazer sempre análise econômica. O professor Marcos Nóbrega, lá da UFPE, trata muito sobre isso. Né? Às vezes você cria tantas questões nas licitações, tantos problemas, tantas questiúnculas, que elas geram, na verdade, custos transacionais que acabam impactando no preço, reduzindo a competitividade. O Davidson, também, nosso amigo, né, que já participou aqui da DR, também fala muito sobre isso. Se cria um monte de problemas internos na construção do procedimento, alguns interessantes e que auxiliam no planejamento, outros que dificultam, criam grande custo, grande dificuldade para o processo. Né? O Davidson sempre faz a observação, a gente tem que cuidar mais do feijão com arroz. Né? Ele usa essa é a fala típica do Davidson. Já estamos querendo contratar iogurte sem lactose, vamos contratar o feijão com arroz. Né? O Davidson tem essa mensagem interessante. Pois bem, já que a gente está falando sobre inovação, antes da gente falar mais abertamente sobre inovação, não daria para não tocar no assunto, né? Porque está todo mundo perguntando sobre a recente MP, a MP 896, né? Aprovada pelo Poder Executivo. A mal falada, né? Tanta gente já está falando mal dela que eu fiquei até surpresa. Uma medida... bem, mas tem tanta gente falando mal já. Mas sempre vai ter alguém que fale mal. Então, a medida provisória é simples, né? Pouquíssimos dispositivos ela altera, mas, de certa forma, ela é uma inovação relevante, uma medida provisória que traz um texto simples, mas com uma inovação, digamos, impactante em relação às licitações públicas. Para os nossos espectadores, né, a citada medida provisória trata justamente sobre a desnecessidade de publicidade das licitações em nossos jornais de grande circulação, na imprensa não oficial.
Então, se manteria a necessidade de publicação nos diários oficiais e também na internet, mas retiraríamos a necessidade de publicação na imprensa. E eu queria pedir a licença, então, doutora professora Gabriela, para fazer algumas perguntas que foram, né, enviadas pelos espectadores através do site, né, ou às vezes até na rede social. Eu tento sempre priorizar quem envia pelo site, que fica mais fácil organizar, mas algumas também foram feitas quando eu postei sobre a medida provisória. Eu queria te enviar, primeiro agradecer a Érica, a Regina, a Val, ao Leonardo, todos que enviaram as perguntas. Muito obrigado mesmo, tá? Eu vou fazer algumas dessas perguntas para vocês, por favor. Essa medida, essa medida provisória altera, né? E uma pergunta muito recorrente é, em relação ao parágrafo 6º do artigo 17, lá do decreto federal do pregão, que a medida provisória não alterou, obviamente, porque ela visou a alteração da lei, não do regulamento, não do decreto federal. Aquela disposição do parágrafo 6º do artigo 17, que fala sobre a publicidade, também em jornal de grande imprensa, quando for utilizado o pregão para registro de preços, ela persiste ou não? Sim, na minha opinião, sim. Né? Não tem, primeiro que não tem muito sentido, né? Você manter a publicidade em jornal de grande circulação só para os pregões para o sistema de registro de preço. Eu acho que foi uma falha, talvez, né? Acho que foi uma falha ali na hora da elaboração, da redação da MP. Eu acho que isso aí abrange, sim, acho que está dispensado, sim, numa interpretação lógica, sistemática, enfim, né? Está dispensado também no caso dessas licitações para sistema de registro de preço. Com certeza. E foi bem interessante, né? Porque a medida provisória ela fez questão de fazer alteração na 866, na lei do pregão, na lei das PPPs e no RDC. Então, claramente, a intenção é tornar desnecessária a publicidade nos jornais de grande circulação. Ela focou, na verdade, nas formas de licitação, né? Nas maneiras de licitar. Então, pelo RDC, pelo pregão ou pela lei 866. O sistema de registro de preço vai usar uma ou outra dessas formas de licitar. Então, por tabela, aí a publicidade também acaba sendo desnecessária nesses casos. Eu lembro de uma aluna de um determinado órgão público que ela sofreu bastante com esse tipo de contratação, essa licitação para contratação de jornais de grande circulação, justamente para a publicação. Eles tinham que licitar para depois publicar os seus editais. Ela deve estar comemorando agora. Eu lembrei quando saiu a medida provisória. Tem muita gente comemorando. É uma demanda muito antiga, né, Rony? Essa questão dos milhões que se gastam, né, com publicidade em jornais de grande circulação. Então, acho que veio dentro de um conjunto de medidas aí, né, de economicidade, enfim, né, que esse governo está lançando. Eu acho que, de qualquer forma, independentemente das razões, acabou vindo em boa hora, porque já era uma demanda antiga de quem trabalha com isso, né? Exato. E eu lembro que ficava um dilema grande. Eu falei, mas fica, o que é grande circulação? Aí tinha que pedir para um órgão, quem é que diz o que é grande circulação? Tem um número lá, né, que eu já nem lembro mais, mas é isso mesmo. Devaneios burocráticos. Pois bem. Tem uma outra pergunta. Primeiro, uma era essa, então concordo também com você. A gente, obviamente, a desnecessidade de publicação vale também para registro de preço com pregão, sem problema nenhum. O pessoal sempre manda pergunta aqui, às vezes eu vejo que passam rápido. Eu estou tentando olhar, não sei se eu presto atenção no que você está falando, no que está vindo. Né? Se você conseguir poder ficar bem. Uma outra pergunta é, havendo essa possibilidade, foi a Val que mandou, né? Havendo essa desnecessidade agora, como é que eu faço em relação aos contratos que eu já tinha para a publicação? Posso já realizar os distratos? Dúvida interessante da Val, lá de Goiás. Então, claro, né? A ideia é sair correndo para fazer o distrato, né? Para rescindir. Na verdade, não seria um distrato, poderia ser uma rescisão por interesse público. Isso é uma dúvida que pode vir a surgir depois, se a MP vier a se converter em lei, né? Porque ou melhor, obviamente, que seja um distrato, porque é consensual. Mas se não houver o distrato, vai ter que ser rescisão por interesse público, que traz a questão da indenização, né? Que é uma coisa que, havendo rescisão por interesse público, isso vai acabar vindo à tona. Mas nesse momento, Rony,
tem que avaliar o que é mais conveniente aí. A gente sempre tem a possibilidade de suspender o prazo de execução, né? A lei faculta a suspensão do prazo de execução por até 120 dias. Então, como a ANP vai ter que ser reavaliada em 90 dias, né? Estaria dentro desse prazo que a lei autoriza, mas tem que avaliar se é a forma como isso foi contratado, se é, enfim, se é por demanda ou de que maneira isso foi contratado, para ver se há necessidade de uma suspensão realmente do prazo de execução ou se simplesmente a administração deixa de demandar aquelas publicações, né? Seriam essas duas situações. Não acho que seria já partir para rescisão ou para o distrato, porque a gente não sabe se isso realmente vai se transformar em regra, né? Não, sem dúvida. Eu acredito que a boa parte desses contratos devem ser confeccionados, montados como contratações de execução sob demanda. Nesses casos, acho que talvez nem fosse necessária a suspensão. Agora, realmente, vai ter que olhar caso a caso a contratação e, eventualmente, com a confirmação, e aí eu concordo plenamente contigo, acho que não deve ser feito distrato agora, até porque tem que esperar a confirmação dessa medida provisória. Mas deixaria-se de executar o contrato por enquanto, já que normalmente eles são sob demanda, havendo a confirmação da medida provisória, aí buscar a rescisão consensual ou então uma rescisão unilateral por interesse público superveniente. A publicação da CPP, você não precisa gastar recurso com essa publicação em jornal. Realmente torna-se desnecessário. Até aconselharia o pessoal do jurídico, né, orientar os órgãos a não mais realizar essa publicação. A partir em que a medida provisória torna desnecessária, essa publicidade pode ser entendida como um gasto desnecessário. Tem até uma observação interessante também do Renato. Essa mudança seria ruim quanto à restrição nas participações dos interessados? O que você acha? Eu acho que dos interessados, não. Né? A gente sabe que quem é licitante costumeiro mesmo, quem está sempre ali participando das licitações, eles têm várias formas eles têm inclusive aquelas empresas que têm os boletins de editais, que informam, eles pagam para serem informados das licitações na praça que eles têm interesse, eles estão acostumados a procurar isso já nos sítios eletrônicos. Então, eu acho que restrição à competição propriamente não vai ter. O que já me perguntaram, que já teve até um debatezinho meio quente aí no LinkedIn, é em relação à questão dos cidadãos. Né? Mas aí como é que o cidadão que não sabe, que não tem a instrução necessária, vai ficar sabendo das contratações que a administração pública faz, se tudo é publicado dentro de um local que muitas vezes a pessoa não tem acesso ou não sabe que existe, né? Não sabe como funciona. Isso eu achei um ponto muito interessante, mas de fato a publicação dos editais é uma convocação para quem tiver interesse em participar da licitação. Né? Ela não é para o cidadão comum, digamos assim, que você publica, que você fazia a publicação no diário do jornal de grande circulação. E até porque quem lê hoje o jornal físico, né? Eu nem sei como é que está isso, porque hoje a gente senta no escritório de manhã, né? Ou você liga e vê uma página da UOL, ou você busca as notícias nas próprias redes sociais dos jornais, das redes, enfim. Então, eu acho que é um caminho que não tem muita volta. Né? Eu acho que realmente é um dinheiro que pode ser economizado e aplicado em outras coisas e que não vai haver restrição à competição. O que eu acho que talvez seja interessante seja o lançamento de uma política pública de instrução, alguma coisa que mostre para o cidadão aonde é que, se ele tiver interesse em saber o que está acontecendo no seu município, no seu estado, as licitações, as contratações, que ele tem hoje, ele tem um local específico para isso, que é lá. Então, acho que isso já resolveria, né, essa questão do cidadão não saber o que está acontecendo no âmbito das licitações do município, do estado ou federal. Eu estou passando bem rápido aqui, mas tem muita pergunta. O Jamil está aqui. Jamil, oi, Jamil. Anderson Pedra. Será que vão achar o valor da publicação? Olha que isso pode acontecer. Olha, vou falar a Gabriela, homônima, né, uma advogada muito atuante na área de licitações, na área de improbidade aqui da Paraíba, ela até colocou, né, que R$500, o mínimo, né, de cada publicação que está deixando de se gastar. Se a gente pensar que em pequenos órgãos que eram obrigados a ter esse dispêndio para qualquer licitação, é uma economia milionária de recursos públicos. Eu não acho que há
que há restrição à participação dos interessados, mesmo a sociedade, porque a internet é uma ferramenta muito mais eficiente para essa divulgação do que os jornais de grande E circulação. assim, se você for pensar, qual é a efetividade disso de fato, né? Se a gente pensar realmente que hoje cada vez os veículos impressos estão sendo menores, né? A gente vê jornal se convertendo para mídia eletrônica todos os dias, grandes jornais, focando em mídia eletrônica. Então, qual é a efetividade de você publicar num jornal impresso, né? Eu não, Então, realmente pode ser um dinheiro que não é bem gasto, não. eu não Já consegui vi ver Jorge aí também. alguém que botou informação que gastou já 7 mil em uma publicação. Quer dizer, poxa, Olha só, não dá, né, gente? é um dispêndio muito enorme, né? Quando a gente Desperdício de tava, dinheiro, tanta coisa precisando ser feita, né? Investir em inovação, por exemplo, às vezes, né? Alguma coisa que realmente faça a diferença, requer um custo, né? exato. E o inovar não necessariamente criar mais despesas, né? O inovar pode ser simplificar. Sim, Eu acho que pode. foi inovação Inovar não significa gastar, né? Não é sinônimo de gastar, nem não necessariamente você gasta inovando, né? Tem coisa que é muito fácil, muito simples de fazer. que facilita. O Uber é um exemplo, né? Você começa a usar mais o serviço e gastando menos do que gastava antes. Mas O próprio Taxigov do governo federal, que revolucionou a forma de, né, os transportes, enfim. O SICAF 100% digital, né? Tudo bem exatamente. que ali existiu, no SICAF 100% digital existiu um investimento considerável, né? Em recursos e tudo mais. Mas é algo que, se você olha hoje e fala, nossa, isso é simples demais, que bacana, como produzir um bom retorno, né, para a administração pública. O Felipe, aluno lá da Pós-Efec, pessoal muito obrigado. Não dá para citar todo mundo, senão a gente quebra aqui a DR, a conversa. Eu tive recentemente num evento com o Davidson e a gente entrevistou o Arthur Lima, né, amigo nosso, que é diretor hoje da EPL. Eles fizeram diretor-presidente da EPL, uma figura fantástica, um cara que atuou na área de licitação, comissão de licitação, diretor, galgou o crescimento pelo esforço, um cara muito competente, participa conosco do grupo lá Sim, da. conheço o Arthur muito bem. O Arthur é sempre bem participante. O Arthur contou, por exemplo, que eles fizeram uma mudança lá em algo parecido com o TaxiGov e a redução do custo, assim, com o transporte, mas caiu assim, menos de 10%. O negócio, eu nem lembro exatamente os números, mas a menos de 10%. Né? Então a gente precisa inovar, às vezes é simplificar, e eu acho que essa foi como o meu mestre das frases, Anderson Pedra, fala, inovar não é aumentar a despesa, é também simplificar. Anderson falando, eu jamais discordarei. Gabi, tem uma outra pergunta muito interessante da Regina. A pergunta que ela fez tem, acho que, duas facetas. A pergunta dela, em síntese, seria: a MP atinge os estados? Mas ela faz uma referência muito interessante, eu vou até abrir aqui a MP, ao artigo 6º, né? A exigência legal de publicação pela administração pública federal, e aí ela faz a referência a essa remissão ao federal de seus atos em jornais impressos, considera-se atendida com a publicação dos referidos atos em site eletrônico oficial, sítio eletrônico oficial e no Diário Oficial da União. E aí ela pergunta, essa MP é aplicável também aos estados? E a resposta que parecia simples, ela ganha uma complexidade, porque na verdade a MP tem dois vetores de aplicação, né? Temos que ir por partes, né? Como diria Jack, piadinha velha. Na verdade, assim, ó, quando a MP altera o artigo 21 da Lei de Licitações, as normas de publicação dos editais das licitações, ela está produzindo uma alteração numa norma geral, né? Que, portanto, ela tem eficácia para estados e municípios. Né? O artigo 21 das leis de licitações. Então, ela, né, aí não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Só que no artigo 6º, ela disciplinou outra coisa, né? Ela está falando dos atos em geral praticados pela administração pública federal, não só relacionados às licitações. E aí ela está disciplinando de uma maneira especial, é uma norma especial aplicável somente para a administração pública federal. Então a gente divide isso aí em duas linhas, né? As normas aplicáveis à divulgação, à publicidade dos editais, aplica-se a todos os entes federativos e o artigo 6º especificamente só para a administração pública federal. É assim que eu consegui entender esse texto da MP.
Concordo, concordo. Em relação à licitação de contrato, seria uma competência privativa do artigo 22 para legislar para todo mundo. Em relação ao resto da publicação, diríamos a gente está dentro da competência de tratar sobre o processo administrativo. E aí cada ente federativo tem sua autonomia plena para legislar sobre isso. Concordo. E bem interessante, uma pergunta aparentemente simples dela, mas não é bem complexa. Na verdade é fundamental, né? Porque quem está lá nos estados e nos municípios normalmente tem essa dúvida. Ah, esse decreto se aplica ao estado, ao município, essa instrução normativa se aplica ao estado. Então eles têm muito essa busca, né, de entender se vai ou não aplicar essas regras que são editadas pelo governo federal no âmbito deles, né? Então é uma pergunta bem pertinente, sim. Acho que ajuda bastante gente essa linha de análise. Entrou, então uma homenagem a ele aqui. Valeu, grande Paulo. Querida. Então, foram as perguntas enviadas. Eu tentei sintetizar, né? Tentei sintetizar entre as perguntas enviadas. Vamos tentar avançar então um pouco mais. Se você pudesse falar um pouco do que nos premiou lá no evento do Contratos Week, um pouco mais sobre essa abordagem das inovações possíveis ou necessárias nas licitações públicas. Certo. Então, eu nessa minha inquietude natural, né? Quem está vendo já me percebe que eu sou uma pessoa muito inquieta. Realmente, já quantos anos trabalhando com compras públicas? Sei lá, acho que 15 anos, né, nessa área, no mínimo. E a gente sempre escuta as mesmas coisas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, a gente está sempre esperando as coisas acontecerem, né? E, na verdade, a gente não consegue perceber que existe um espaço para que o próprio agente público, a pessoa que trabalha com a licitação, ou a estrutura, né, na verdade, dele inteira, porque só o agente público não vai conseguir fazer sozinho, só o pregoeiro, só o gestor do contrato, enfim, mas é preciso que haja toda uma sintonia entre as pessoas que atuam dentro desse ambiente, digamos assim, das contratações públicas. Existe um espaço para que a gente possa produzir melhorias sem depender de uma modificação legislativa, sem achar que porque existe o princípio da legalidade, as inovações elas são barradas nesse ambiente das compras públicas. Na verdade, o grande desafio é entender como desenvolver coisas novas dentro do limite da legislação aplicável ao ambiente das compras públicas, né? E eu acho que o ponto de partida e o marco zero, digamos assim, é entender o que é uma inovação. Porque todo mundo, quando você fala em inovação, o que você pensa? O que você pensa, Rony, quando fala em inovação? Inovação. Uma inovação. Uhum. Você não pensa numa inovação tecnológica? Né? Tudo que a gente vê por aí relacionado à inovação, até mesmo essas ações de inovação que são premiadas, muitas vezes, pelo governo federal, pelos governos estaduais, tem muita coisa relacionada à inovação tecnológica. Então, isso é uma primeira ideia que precisa ser desfeita. Inovação não necessariamente está relacionado a uma inovação tecnológica, a uma ação de tecnologia da informação. A TI, na verdade, a inovação tecnológica, na verdade, a tecnologia da informação ela é um meio que pode fazer com que uma ideia dê certo. Mas não necessariamente uma ideia precise da inovação tecnológica para dar certo. Tá? Eu vou citar alguns exemplos aqui. Um exemplo muito simples que não tem inovação tecnológica nenhuma. Eu estou trabalhando com o pessoal do município de Londrina e eles estão com uma gestão extremamente moderna em alguns pontos, com algumas questões que precisam melhorar, logicamente, mas eles estão com um secretário de gestão pública que é um cara que veio do Observatório de Gestão Pública. Então, ele tem uma visão completamente diferente do burocrata da administração pública. Ele veio de fora e aí ele começou a implementar coisas do arco da velha, que você olha e fala, não acredito. Ele começou a a controlar o processo de licitação, a fazer melhorias no processo de licitação e a controlar o tempo dos processos, ou das etapas do processo, para justamente trabalhar os problemas que fazem com que esse processo seja muito estendido. E ele tem um quadro impresso na parede que ele todo começo da semana, toda segunda-feira, ele imprime, ele vai lá na gráfica, imprime aquele quadro e atualiza aquele quadro e coloca lá na parede. Com a redução de tempo dos processos, né, o que tem sido implementado de melhorias e que tem gerado, tem sido efetivo
na melhoria do tempo do processo, sem um pingo de tecnologia. Então, se a pessoa tem esse propósito de inovar e de fazer a mudança, claro, isso é muito dele, eu não precisa, não depende da tecnologia para isso. Está indo pelo caminho mais trabalhoso, digamos assim, mas ele é um cara que está dando um jeito de produzir um resultado sem ter que ficar dependendo de um sistema que seja elaborado, desenhado, testado, aprovado, testado de novo, enfim, né? Isso é uma atitude inovadora, isso é uma inovação, porque é uma ideia que deu certo. Está produzindo um resultado útil para o fim que ele tinha em mente quando ele concebeu aquela ideia, sabe? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar a gente precisa olhar os problemas velhos e tentar se libertar dos preconceitos que a gente tem, daquela caixinha que a gente vive, principalmente nós, advogados, né? Que a gente acha que o direito é a fonte de tudo, mas o direito não é a fonte de tudo, a gente tem que ter a prática ali, o dia a dia como o nosso alimento, né, para essas novas ideias, e a gente precisa começar a pensar em novas soluções para esses problemas velhos, porque não dependendo necessariamente de uma mudança legislativa, né? Exato, eu posso dar aqui várias hipóteses de inovações interessantes que não precisaram de mudança legal nem nada, é mudança de cultura mesmo. Eu vi já mudança no estado de Pernambuco. Por quê? Porque se criou lógica de incentivos a maior eficiência no processo licitatório, isso fez com que eles ganhassem lá na Secretaria de Administração, na Secretaria de Licitações, um melhor desempenho nas contratações. A Prefeitura de Jaboatão, você conheceu o Tiago, o secretário que está modernizando muito a atuação de contratação pública lá no município de Jaboatão, está sendo um espelho, uma referência para o próprio estado de Pernambuco, né? Por quê? Porque eles criaram novas culturas, utilizando muito processo, incentivos, para que o resultado fosse bom. Eu lembro que em 2009, eu acho, nós implantamos lá em Pernambuco, nós tínhamos um grande, a AGU, né? A AGU, a Consultoria Jurídica da União em Pernambuco, dirigida pelo consultor jurídico Dr. Luciano Batista, nós tínhamos um grande desafio. Nós íamos receber o Exército, né? Nós tínhamos 33 órgãos assessorados. Com o Exército, nós iríamos passar para 66. Nós teríamos o dobro do número de órgãos assessorados e nós já não cumprimos o prazo de 15 dias. Já tínhamos dificuldade para cumprir um prazo de 15 dias. E aí, doutor Luciano, eu e a Ana Roberta, que acabou, inclusive, desenvolvendo essa ideia no mestrado, na dissertação do mestrado, desenvolvemos um projeto Etel Eficiente, que foi simplesmente um diálogo, um procedimento de diálogo com o órgão assessorado. Nós criávamos as minutas padrões, colocávamos à disposição, as alterações vinham destacadas, nós só analisávamos os destaques. Com um diálogo melhor, um diálogo e um acordo de cooperação firmado, nós conseguimos dobrar o número de órgãos assessorados e mesmo assim reduzir o tempo de resposta, sem mudar a lei. Né? Então, inovar, às vezes, como você disse, largar um pouco os preconceitos e tentar criar rotinas para melhorar o funcionamento da administração. Eu acho que o desafio é realmente descobrir esses vácuos, né? Esses hiatos onde a gente pode atuar e criar coisas novas que melhorem a qualidade de vida até de quem está trabalhando com licitações, né? Eu tenho uma situação muito interessante. O Estado do Espírito Santo, eles têm um setor de contratos e isso eu acho que já faz uns 2 anos, talvez, e eles não davam conta, os gestores, de atender as demandas dos fiscais que eram descentralizados, porque eles tinham muitas perguntas, eles não sabiam como é que funcionava, eles não sabiam como que eles tinham que agir, tinham dúvidas o tempo todo e tal, então os gestores não davam conta de atender essa demanda de perguntas dos fiscais. O que eles fizeram? Depois, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Eles criaram o Portal de Contratos do Espírito Santo. Esse Portal de Contratos do Espírito Santo, qualquer um pode acessar, mas ele é voltado, o público-alvo são os fiscais de contrato. E ali nesse Portal de Contratos, eles têm uma ferramenta bem simples, e ali eles congregaram ali as principais dúvidas dos fiscais, colocaram tudo lá dentro, criaram um canal de comunicação específico e reduziram drasticamente esse problema que eles tinham, que era eles não conseguiam fazer o que eles tinham que fazer, porque eles tinham que ficar atendendo os fiscais. Então, alguém teve uma ideia e disse, olha, vamos criar uma ferramenta ali, né, que eles possam acessar e essas dúvidas mais frequentes, eles não precisam ficar entrando em contato toda hora para tirar com a gente. Isso já foi algo sensacional, algo simples, na concepção, quem entra lá vai olhar e falar, nossa, mas só isso aqui já resolveu o problema? Vamos ver
um problema que existe, que, né, enfim, precisa ser resolvido. Essa aqui é a ideia. As soluções são simples, né? Não são nem tão complexas, nem tão complicadas. E às vezes o pessoal fica guardando a lei, se não mudar a cabeça, se não mudar a cultura, nem adianta a lei. A lei das estatais, desde 2016, foi aprovada, em 2018 é obrigatória para todas as estatais. Eu não vou falar aqui o nome do Tribunal de Contas, mas tem um Tribunal de Contas estadual que, na minha opinião, absurdamente está exigindo a aplicação subsidiária da Lei 8.666. Quer dizer, vem uma lei mais flexível, mais aberta, e aí vem quem tem uma cabeça ainda muito amarrada ao passado, né? Não solta a poita de jeito nenhum, manda aplicar obrigatoriamente uma lei que era, cuja, inclusive, a Lei 8.666 a Lei 3.310 foi aprovada como uma reação ao modelo da 8.666. Como é que alguém pode dizer que aplica subsidiariamente a 8.666? Se a Lei 3.310 foi uma reação ao modelo anterior, como é que eu vou mandar aplicar subsidiariamente o modelo anterior? Então, é uma mudança de mentalidade, realmente, que a gente nas contratações públicas, né? Mas aí vem um grande problema, Gabi. A gente discursa sobre isso, a gente fala sobre essa necessidade de inovar, mas o gestor que está na ponta, ele tem muito medo. E aí eu queria saber, qual a tua opinião em relação ao uso da normatização para dar essa segurança nas inovações, no aperfeiçoamento dessas rotinas? Bom, se você tem uma regra padrão para seguir, é mais fácil, né? Então, a segurança realmente, a insegurança e o medo vem muitas vezes de alguma coisa que a gente não conhece, né? Eu não sei como agir, eu não sei como fazer, então se eu tenho uma norma que me dá um procedimento, é extremamente positivo. Acho que isso já é um baita empurrão para que a pessoa realmente haja naquele sentido que você predetermina que seja, que você identifica como sendo mais adequado, e isso traz segurança para o próprio agente, né? Que muitas vezes deixa de agir porque não consegue vislumbrar uma tranquilidade em fazer uma ou outra, em seguir uma ou outra linha. Eu acho que a normatização, em certos casos, como procedimento de aplicação de sanção, manual de gestão e fiscalização de contratos, a questão da pesquisa de preços, isso tudo tem campo para normatizar, para criar regras aí que possam dar tranquilidade para o agente na hora de realizar os procedimentos. O professor Jacobi, eu lembro que ele falava, ainda na 8.666, sempre teve essa mensagem, normatiza, porque normatizando você dá segurança para a ação do gestor público, porque você retira qualquer risco de responsabilização subjetiva, já que ele está cumprindo o normativo ao qual ele é obrigado, né, ao qual ele é submetido. Então, quando a gente quer inovar, eu concordo contigo, a normatização é, na verdade, um instrumento de proteção a quem quer fazer algo diferente, né? A quem quer melhorar as contratações. Obviamente, ninguém pensa em normatização para fazer coisa errada. Pelo contrário, para fazer o que é certo. O grande problema nas contratações públicas são as pessoas quererem fazer o que é certo e terem medo de fazer o que é certo. Isso, A grande questão, eu acho, aí, Rony, de você elaborar uma normatização, é você entender o que vai ser a normatização eficiente no teu caso. Tá? Isso está acontecendo muito com a IN5. O pessoal está querendo aplicar a IN5, tentando trazer os procedimentos da IN5 para dentro do município, para dentro do estado. Às vezes não funciona. Então, você tem que entender qual é o desenho, né? Tem que entender bem o desenho da tua estrutura, dos teus processos para poder aplicar essa normatização. Cuidar para não normatizar demais, para não criar uma norma muito detalhada, que acaba engessando demais o próprio gestor, aí que isso também não é bacana, mas acho que um ponto que eu diria que é fundamental é a linguagem que você usa, a forma como você faz essa norma. Vou dar um exemplo que para mim é muito, muito claro. Os manuais de gestão e fiscalização que a gente vê por aí. Não sei se você já chegou a ver. Tem muito manual que existe só para dizer que existe, né? Porque ele acaba sendo um livro sobre gestão de contratos, com uma linguagem extremamente difícil de ser compreendida. Ele não está voltado para o público a que ele se destina, que é o gestor fiscal, para que eles possam entender quais são os procedimentos que eles têm que aplicar. Então, a linguagem, a forma como essa norma vai ser elaborada, ela tem que pensar muito bem em quem é que ela quer chegar, quem você quer que essa norma chegue, como é que essa pessoa que vai receber a norma vai entender o que você está falando.
Porque se você é um advogado, se a norma é feita pelo departamento jurídico, como muitas vezes acontece, tem um engenheiro, um cara que não tem informação, que não vai entender por quê? Porque o advogado muitas vezes teima em usar uma prolixidade que não vai funcionar. Então, existe um movimento já, que eu estou dizendo que é um movimento, porque de fato ele já existe em muitos países, Colômbia, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, enfim, e no Brasil ainda ele é muito tímido, que é o plain language. Ele é ou linguagem simples, ou linguagem clara, que está sendo, hoje no Brasil, existe uma movimentação no sentido de mudar a comunicação do governo para com o cidadão. Vocês já devem ter visto esses informativos que tem figurinha, que tem menos palavras, tem mais desenhos e tal. Se procurar entender como é que a mensagem vai ser dada da maneira mais eficaz possível. Isso, se a gente trouxer para dentro das nossas normas... Eu vejo como solicitante falando sobre licitações, né? Pô, tranquilo. Vamos citar o nosso amigo Davidson, a forma como ele faz as postagens, ele usa a linguagem simples. É uma comunicação muito fácil de entender. Por quê? Porque ele conhece o público dele. Eu acho que isso que a gente precisa ter a consciência dentro das nossas organizações, né? Eu falo as nossas organizações, embora eu esteja fora, mas eu me considero quase uma servidora pública ad hoc, né? Porque eu só faço isso mesmo estando fora. Eu acho que a consciência que precisa ter nesse sentido, de usar a linguagem simples, pensar em quem é o gestor, quem é o fiscal. Esses dias eu estive num município de porte interessante até, não é? Vou dizer que é um município de grande porte. Fiz uma reunião de diagnóstico com os fiscais. Gente, eu fiquei assim, abismada, porque tinha gente de todos os níveis. Tinha técnico, tinha gente de segundo grau, com formação apenas segundo grau. Enfim, como é que você vai montar uma norma para um público desse? Então, você tem que entender com quem você está falando, porque senão não adianta montar manual. Então, a normatização, de uma forma geral, ela precisa ter essa acessibilidade. Ou seja, quem vai usar a norma tem que entender a norma. Você tem que dar o recado de maneira que realmente ele possa ser compreendido e aplicado, porque senão não adianta, né? Verdade, perfeito. Acho que é isso mesmo, né? É um desafio nosso, até internamente, fazer normas, regras claras para que elas possam ser cumpridas. Perfeito. O professor Paulo Reis, nosso amigo Paulo Reis, também concordou, Davidson, a Cássia, a Marta. Concordo plenamente. Realmente é o que a gente tem que avançar. Não só fazer regras, mas regras claras. Né? Claras, que sejam coerentes com a realidade da organização. Né? Então, isso acho que é um preciosismo que vale muito a pena, né? Você se dedicar a esse tipo de coisa. Essa, para mim, é a grande falha, eu acho, de estados e municípios. Boa parte deles simplesmente repetem normativos federais, como a EN 05/2017, a EN 05/2014, simplesmente repetem, sem perceber, sem compreender que aqueles normativos muitas vezes foram feitos sob uma ótica do gabinete de Brasília, de um gabinete de Brasília. Então, era possível uma regulamentação muito mais, digamos, eficiente do ponto de vista local, se eles, ao invés de simplesmente repetirem o que vem do federal, regulamentem de acordo com as suas peculiaridades. E isso vale a regulamentação para a gestão de fiscalização contratual, vale para a estimativa de custo, vale para, por exemplo, regulamentar as licitações e contratações para ME e PP, né? Notadamente municípios menores. Contratação direta. O mundo tem tanta dúvida, né? Como é que eu faço contratação de treinamento? Como é que eu faço contratação emergencial? Mais arroz com feijão, por favor, como diz o nosso Davidson. Então a gente precisa, acho que estados e municípios precisam, as suas organizações, as suas entidades, não apenas estatais, mas órgãos. A Lei 866 também fala sobre essa possibilidade de regulamentação. Eles precisam normatizar internamente os seus procedimentos, tá? Para dar clareza a quem executa e também para dar segurança, né? E aí realizar uma normatização de acordo com as suas necessidades, né? Como você já teve experiência. Se eu for compartilhar uma experiência aqui rapidinho, essa coisa da linguagem simples é tão interessante, porque eu estou montando uma minuta de um decreto municipal aqui sobre gestão e fiscalização. E quando eu comecei a usar essa linguagem mais simples, ou seja, escrever do jeito que a gente fala, gente, eu comecei ontem e terminei hoje. Falei, nossa, mas eu achei que ia ser tão mais difícil. Mas por que não é tão difícil? Porque é mais, você se comunica, você está colocando no papel a forma, no modo como você se comunica. Então, a pessoa
fica mais fácil até para quem está escrevendo, para quem está elaborando, ao invés de você pensar, né, num documento, como é que eu vou colocar isso numa linguagem formal? É muito mais difícil. Então, você ganha até agilidade quando você usa essa ideia da linguagem simples, até na produção dos próprios documentos, acaba tendo uma eficácia um pouco maior. Foi muito interessante. Eu falei, nossa, mas que rapidinho que eu terminei isso aqui, que bom que foi, né? Porque... A Moreira, concurseira, está perguntando agora se aplica tanto quando for verba federal ou estadual. E a gente até já respondeu, a Gabriela já respondeu isso aqui. Sim, depende, né? Aplica todas as licitações, dependendo da verba, da natureza da verba. Né? Uhum. Gabi, eu primeiro, assim, infelizmente o tempo passou rápido demais, né? O Instagram corta com 1 hora, né? A gente já está, acho que pelo menos 55 minutos, né? Então eu quero agradecer muito, passou rápido demais, quero agradecer muito a sua presença, né? Eu que agradeço, Rony, o espaço, a oportunidade, sempre um prazer falar contigo, né? Trocar ideias, ser ouvida e ver as pessoas comentando aí também é muito bacana. Né? Eu agradeço muito estar aqui. Já estou esperando qual vai ser o meu próximo convite agora. Sempre tem um monte de gente na vila, mas né? Posso dar um recado aqui. Não, claro. Eu já ia agradecer a sua presença. Antes que o Instagram me corte, por favor. Suas explanações, agradecimento. Fique bem à vontade. A gente tem ainda uns Na verdade, eu só queria... como eu criei uma página no Instagram para falar sobre inovação, Compra Pública 4.0. Eu queria convidar quem tiver interesse nesse assunto. Tem umas postagens bem bacanas. Eu vou com periodicidade legal. Não vou encher de post, né? Até porque é uma situação nova. A gente precisa entender bem como falar sobre ela. Mas a ideia é trabalhar esse tema de uma forma que aproxime as pessoas, o pessoal das compras públicas, com essa ideia da inovação na compra pública. Então, convido quem tiver interesse a ir lá, a curtir a página, a seguir, a comentar. É isso aí. Parabéns, Gabi. Excelente, eu recomendo. Eu já vi a página, excepcional, já vi um material até que foi feito sobre justamente as novidades, né, da MP. Parabéns, parabéns. Todas essas boas providências no âmbito da rede social são ótimas, né? Como o Davidson, que foi um desbravador, hoje tem o portal LC, a gente tem conhecido tanta gente tem feito isso, como a Publicista, estações estatais, né, a Renila, a Priscila, então tanta gente bacana que está também fazendo isso, e você é uma profissional extremamente qualificada, tenho certeza que tem muito a contribuir para passar informação para todo mundo. Tá? Parabéns mesmo, reitero meus parabéns pela impactante palestra lá no Contratos Week, foi uma excepcional palestra, fazia tempo que não me impactava tanto assim, foi excepcional o choque de tentar trazer comparação. É uma honra para mim ter um elogio seu. Muito boa, excelente palestra, excelente, uma das melhores, sem dúvida, do evento. Parabéns mesmo. E desejo-lhe muito sucesso aí, tá, nessa sua atuação, auxiliando os nossos órgãos públicos a normatizar, a se capacitar, a aperfeiçoar as suas contratações. Tá? Ó, o Thiago, a gente falou agora há pouco, ele entrou. Acho que alguém chamou. Chegou lá em Nova York, né? Estou sabendo. Parabéns aí. Obrigada, Rony. Trabalho realizado. Parabéns, eu quero agradecer também a todos que entraram, né? Amigos professores, amigos alunos, pessoas que já costumam participar aqui da nossa DR. Espero em breve a gente retornar novamente para esse bate-papo, um bate-papo tão bom, tão proveitoso como foi esse agora com a Gabi. Gabi, muito obrigado realmente, tá? Valeu, beijo para vocês. Um abraço, pessoal. Até mais, até a próxima. Tchau.